Sr. Presidente Lourénio Tavares, em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade para esta entrevista. O Presidente de Junta de Freguesia, qualquer um, digo eu, está sempre entre a espada e a parede, digamos assim, porque quer naturalmente mostrar trabalho, nomeadamente aos seus fregueses, mas também não pode ignorar as carências que a sua freguesia tem, porque se as ignorar, elas é o primeiro passo para não resolvê-las. Sente isto desta maneira ou não? Um pouco. Embora, em primeiro lugar, agradecer também a atenção desta conversa e voltando ou centrando-me na pergunta feita pelo Souto, a Matriz tem uma característica muito especial, visto ser uma freguesia centro urbano e ser a freguesia que tem a maior proximidade com a Câmara. E, portanto, nós temos, no caso concreto da Matriz, uma situação muito clara e definida em relação àquilo que são as competências próprias da Junta e aquilo que é o trabalho feito no quadro da delegação de competências. Portanto, aquilo que é das competências próprias da Junta é aquilo que é acessível e que é comum a todas as juntas de freguesia, com as suas especificidades, não é? Nas freguesias rurais, mais caminhos rurais, mais outras situações, na cidade, questões mais urbanas, que fazem a diferença. E nós, na delegação de competências, temos as tarefas distribuídas em que há a cota da Igreja do Carmo para cima, até ao Monte Carneiro, inclusive, e à saída para a Rua do Moinho, na Zona Alta, e para os Flamengos. Essa zona está ao cuidado da Junta de Freguesia no que é conservação e manutenção de caminhos, deservagem, todo esse trabalho, os recipientes de recolha de resíduos de lixo, toda essa matéria. Do Carmo para baixo, todas essas tarefas de jardinagem, de recolha de lixo, estão mais na alçada da Câmara Municipal. Embora a Junta possa fazer uma intervenção ou outra, como neste momento estamos fazendo, com a colocação de algumas proteções para ecopontos no centro urbano, para lhe dar maior dignidade a esse, que nunca são muito simpáticos, a esse tipo de ambientes, mas as coisas estão devidamente definidas. Tudo o que é zona alta, miradores, parques infantis, zonas de lazer, a maior parte deles já construídos pela própria Junta da Freguesia, é a Freguesia que, no âmbito do protocolo de ação de competências, zela e cuida. O Lourénio, com a sua experiência de muitos anos neste cargo, já está antecipando algumas respostas a perguntas que eu ia fazer. E uma delas é neste sentido. Os seus colegas autarcas dizem, ou se não dizem, pensam, que a Matriz, de certa forma, é privilegiada precisamente devido a essa coincidência de áreas de ação da Câmara e da Junta de Freguesia. Até há quem diga que o Lourénio é que está consolando porque basta-lhe publicar livros, não precisa fazer mais nada. Qual é a reação a este comentário? Eu conheço o comentário, mas esse comentário não tem grande razão de ser. Porque o facto de estar próximos da Câmara tem vantagens e tem desvantagens. Tem a vantagem que as tarefas estão mais definidas em termos de distribuição e de prontidão de resposta, mas a verdade é que a Junta também tem que fazer um esforço maior para dizer que é um órgão político autónomo. Portanto, nós também temos que ter criatividade para nos diferenciarmos do que é o trabalho da Câmara e o que é o trabalho da Junta. Mas não resta mais, uma vez que a Câmara faz algumas coisas, não resta mais dinheiro para esta Junta do que para as outras? Não resta, porque não resta mais dinheiro, porque nós fazemos aquilo que, por exemplo, nós fazemos aquilo que os outros também fazem. Nós fazemos manutenção de caminhos. Há juntas que têm dotações maiores que a Matriz, porque têm mais áreas de caminhos. Nós fazemos a desratização, pois as outras freguesias também fazem. Portanto, nós acabamos por fazer quase tudo. Agora, se me perguntar é se ficamos com fundos próprios mais disponíveis para fazer coisas da iniciativa da própria Junta, aí talvez isso aconteça. E a Junta da Matriz tem tentado aproveitar essa folga, digamos assim? Sim. E como? Na vertente cultural, por exemplo, nós somos uma Junta em que eu me orgulho de dizer que nós estamos num patamar editorial próprio, autárquico, distinto a nível regional e a nível nacional. E esse é o papel da Junta, ser editorial? É também. É cultura, é promover cultura. Portanto, nós desde 2000 até agora já publicámos 16 opúsculos
com todos os textos das conferências que são proferidas no dia da freguesia da matriz, com os temas mais diversos, com património ou da freguesia, ou da cidade, ou até da ilha. Nós temos outros projetos que fazemos, como por exemplo a música no coreto, as sessões de cinema ao ar livre, e muitos outros, a animação sociocultural, a rampa da matriz, o Urban Trail associado ao programa do dia da freguesia. Portanto, nós também canalizamos, e muitas vezes é preciso também perceber é que todas as tarefas que nos estão alocadas no quadro da de competências, muitas vezes o financiamento da Câmara não é suficiente para se fazer tudo aquilo que aparece e que surge para se fazer, não é? As autarquias locais ou localíssimas, como são as juntas de freguesia, estão subfinanciadas. São subfinanciadas e tem outro problema. Para mim, um dos maiores problemas associados às juntas de freguesia é a falta de competências próprias mais largas. Nós, a Câmara da Horta... Mas isso implica mais dinheiro, claro. Claro. A Câmara da Horta é exemplar a nível Açores, nas delegações de competências. Já era na gestão socialista e continua na atual gestão, que foi até melhorado. Mas a questão é esta, é que competências próprias, nós temos estipulado em lei várias competências que não podemos executar. Porquê? Porque não temos recursos humanos, porque não temos quadros técnicos, porque não temos meios financeiros. Ou seja, a competência está prevista, só que depois não tem substância. Não se pode materializar. Como sabe, como o outro sabe, como é bem informado que tem havido a nível nacional grandes discussões e tem havido algumas evoluções na centralização administrativa e para a junta de freguesia. Houve coisas que foram feitas a regra e esquadra e mal feitas, que foi a junção de freguesias, que foi feita um bocadinho à revelia da vontade dos autarcas. É verdade que teve um mérito que foi ganhar escala, mas algumas freguesias perderam a sua própria identidade, não é? Portanto, o que nós achamos é que tem que ser definidas competências próprias. Há agora uma outra lei posterior, mais recente, que permite ao Governo delegar nas câmaras e as câmaras delegarem nas juntas de freguesia, com recursos humanos, com recursos materiais, com financiamento. Mas é verdade que isto também na prática não funciona, porque também as câmaras, geralmente quando querem passar, é aquilo que mais as incomoda, ou que mais trabalho dá. Assim como o Governo também, quando centraliza para as câmaras, também é no mesmo intuito, na educação, na saúde, porque também não é a verdadeira vocação do poder local. Mas pronto, isto é tudo assim que funciona, e nós o que dizemos é que, eu digo e sustento, faltam-nos competências próprias, com a devida, que a gente chama o devido pacote financeiro, com o devido financiamento, para se poder executar. Para não andarmos quase permanentemente dependentes da vontade dos executivos municipais. Porque são um executivo mais aberto e tolerante, e a Horta é um bom exemplo disso, coisas funcionam muito bem. Mas eu conheço juntas de freguesia nos Açores que as câmaras quase nem dão um cêntimo para as relações de competências. Portanto, porque não há nenhuma regra, diz na lei que pode delegar, mas não obriga. E depois também, tem outra coisa, nas relações de competências, também não está definido estipulada a forma. Portanto, é sempre um bocado dependente da vontade da gestão do município. O Lourénio é recordista aqui na Matriz no desempenho desta função, é o autarca, o presidente da Junta de Freguesia, de todos aqueles que já o foram na Matriz, o que está mais tempo, ou que ocupou mais tempo o cargo. Ser autarca, portanto, isso dá-lhe uma experiência e dá-lhe um conhecimento concreto e prolongado da realidade. Nós sabemos que ser médico é uma vocação, além de profissão, ser padre, ser até advogado, ser jornalista, bem observado, e autarca. É também. É uma vocação. É uma vocação e e no meu caso concreto, é um sentimento de poder servir. Eu, grande parte da minha vida, fui na privada, no comércio, como bem sabes, trabalhei mais de 30 anos no privado. E o privado é uma escola de virtudes, por assim dizer, porque ao balcão, e tu também já passaste por familiares que tinham lógica, o balcão é uma escola. Eu próprio já passei por trás do balcão. De respeito e de virtudes para as pessoas, de saber ouvir, de saber falar. E portanto eu tenho essa cultura. E eu digo sempre, muitas vezes isto, eu digo com um certo prazer. Eu sou um presidente operacional. Eu não gosto de burocracias, eu não gosto de coisas complicadas. Mas tens os papéis bem organizados, porque o que eu Sim, sou. também tenho. Mas a minha verdadeira vocação é terreno, é ação. É estar no terreno, é falar com as pessoas, é idealizar, é ver realizar. Isso dá-me um certo prazer. E, efetivamente, eu já desempenhei vários cargos de autarcas, desde vereador da maioria, vereador da oposição, precisamente numa Câmara de maioria
da última Câmara, que tinha sido do PSD há longos anos. Depois fui membro da Assembleia Municipal há vários anos, depois fiz dois desempenhos como vereador na oposição, com o Renato Leal e com o José Leonardo, mas efetivamente o que eu gosto efetivamente é da Junta de Freguesia. Qual foi o dia e a hora em que o Laurénio pensou, vou para a autarca? Foi de uma forma muito espontânea. Eu trabalhava na Novi e num distante ano de 1982, antes de umas eleições em dezembro de 82, entrou para a porta dentro da Novi o senhor falecido e amigo Fernando Dutra, que me disse que precisava falar comigo. À altura eu estava, acho que ligado às estruturas partidárias do PSD. E eu disse, sim senhor, podemos falar, mas para ser mais em privado. Eu na altura residia no próprio prédio da Novi, fomos aqui acima, aqui é a minha casa e tal, fomos, sentámos. Ele disse que estava encarregue pelo partido, me fazer um convite para ser candidato numa lista do PSD à Câmara Municipal. Eu ouvi o senhor atentamente e no fim fiz só uma pergunta. Disse, pronto, aquelas coisas que se diz de circunstância, que ficava muito honrado pelo convite, mas gostaria de saber quem era o cabeça de lista, a pessoa que ia... Sim. Ele disse-me, mostrou muitas reservas. Percebe, nesta fase ainda é muito cedo, ainda não temos ainda a fazer as coisas, não gostava de dizer. E disse ao Sr. Fernando, então, a gente fica sempre amigos como antes. É preciso saber quem era o capitão da mas equipa, sem ser quem vai liderar este processo, eu não lhe dou uma resposta. Se o senhor amanhã ou depois pensar diferente, pode vir falar comigo. Mas neste momento a gente ficamos entendidos. Não? E ele, pronto, a minha essência, disse, olha, quem vai liderar é o Herberto Darte. Eu já tinha trabalhado com o Herberto Darte por quando eu fui sindicalista no Sindicato de Escritores e Caixeiros por 25 de Abril. E o Darte era... O Laurénio não teve, nesse tempo, um pé na esquerda? Fui conectado com isso, mas e talvez me inclinasse um bocadinho, mas nunca tive uma ligação explícita, nem de compromisso. Mas tinha vindo a ultramar, sangue na guerra, o processo democrático em curso, o movimento das Forças Armadas, portanto vinha com aquele espírito mais esquerdista, a verdade é essa. Mas não tive nenhuma aproximação, nem nenhum desempenho, mas sei que tinha essa conotação. E, portanto, conheci o Herberto Darte das listas, que ele era também sindicalista no Sindicato dos Bancários. E eu disse, com esse nome, eu vou pensar. Vou falar com a minha família, vou falar com o Sr. Machado, como sabem, o Sr. Machado era o Sr. José Ferreira Machado, proprietário do Novi, meu padrinho do Crismo, com quem tinha uma relação mais que patrão e empregado familiar, e o senhor também sabe disso, para proximidade também tinha à nossa família, à nossa convivência. E, portanto, eu vou pensar com eles, como sabe, estou aqui na privada, as coisas da privada e a política, às vezes têm aqui alguns desencontros, e eu vou também ouvir a opinião do Sr. Machado, não sei quem. E estava mais preocupado com a opinião do Sr. Machado que a preocupação da família, não é? Porque estando na família eu, mais ou menos, saberia dar a volta ao texto e controlar. Pronto, e o senhor... Então, o Laurénio entrou e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. A verdade é essa. Eu, como dizia há pouco, eu sou realmente de longevidade na Junta de Freguesia da Matriz, mas também como autarca, nos Açores, e talvez a nível nacional não haverá muitos, porque eu, em dezembro do ano passado, fiz 40 anos consecutivos de autarca. E esta pergunta que vou fazer agora era para o fim. Vou fazer lá agora a propósito. E é para continuar? Não sei. O futuro só a Deus pertence. E eu, neste momento, a minha vontade seria terminar este mandato, e é esse o meu objetivo neste momento, ainda muito cedo, é verdade, mas o meu objetivo neste momento é efetivamente terminar este mandato. Até porque já tenho 72 anos de idade, quando acabar o mandato tenho 74, se Deus me der vida e saúde, e também sinto que necessito de estar dedicado a tudo aquilo que me diga respeito só a mim e à família. Porque a minha mulher, por exemplo, eu estou reformado desde junho do ano passado, e a minha mulher diz que não está a diferença. Porque efetivamente eu ou estou em casa, ou estou ao telefone, ou estou no computador, mas por regra estou a tratar e a pensar em coisas da junta, e todos os dias, praticamente, sem exceção, entre as 2h e as 4h30, estou aqui na sede da Junta de Freguesia. E portanto, porque eu tenho pode ser um defeito, mas também eu acho que é uma virtude no caso, eu não sei estar nas coisas por estar. Eu não gosto de assumir cargos, nem dizer que aceito isto ou aqui só para que o meu nome apareça na fotografia. Eu quando estou de corpo inteiro e faço sempre por fazer o melhor e dar o meu melhor. Não faço tudo bem, como qualquer pessoa, mas esforço-me por isso. A esse propósito, as nossas instituições em geral, e até algumas aqui na Matriz,
têm sempre, nos dias de hoje, dificuldade em encontrar gente para a elas se dedicar, nomeadamente em cargos diretivos. Nos dias de hoje, e pegando na experiência do Laurénio, há ou haverá dificuldade em recrutar autarcas para as freguesias, para as câmaras, etc.? O haver dificuldade há. E julgo que o maior nível de dificuldade está precisamente nas juntas de freguesia, não é? Porque o município e o cargo de presidente de Câmara é um cargo com um estatuto, é aliciante, tem um poder, porque, por exemplo, no Faial, a Câmara Municipal é o governo da ilha, não é? E tem outra projeção. O autarca de freguesia tem que ter duas virtudes: ser humilde e ser voluntarioso. A maior parte das coisas é feita para a nossa própria mão. Esta freguesia tem a área que tem as vertentes que tem, mas só temos uma funcionária administrativa efetiva. Pois o resto são trabalhos por prestadores de serviços ou por ocupação no trabalho de quadros. E eu gosto muito da Junta de Freguesia, sobretudo por isto. Porque é um órgão, eu gosto muito de coisas, eu sou muito descomplexado, eu gosto muito de coisas ágeis, eu gosto de fazer parte das soluções e não dos problemas. E o executivo da Junta são três pessoas que sentam à mesa, que trocam e-mails, que se telefonam e que ponderam e resolvem. Isso para mim é o ideal. Mas ainda há gente para isso nos dias de hoje? Ainda há gente para isso, e agora também temos que ser honestos, houve aqui uma situação nova que eu julgo que pode ajudar a favorecer isso. Neste momento, uma legislação que saiu o ano passado, a nível nacional, e que era um compromisso socialista, eu não sou defensor dos socialistas, mas que foi cumprido, foi um compromisso assumido num congresso à ANAFRE, todos os presidentes de junta podem desempenhar o cargo a meio tempo, sem um horário pré-definido. Não tem que estar nem 4 horas de manhã, nem 4 horas à tarde, não tem nenhum horário definido, mas podem todos estar 4 horas, podem ser todos autarcas a meio tempo. Isso em termos de contrapartida remuneratória? Tem então a contrapartida remuneratória, pois que não é ideal, mas ajuda, talvez a motivar algumas pessoas também. Embora, geralmente não, por regra, quem se candidata a estes cargos não é para recompensa monetária, porque ela nunca paga todo o trabalho e o esforço que a pessoa faz. Mas ajuda. E, portanto, porque nós movimentamos-se no dia-a-dia para tratar disso ou daquilo, é nas nossas viaturas. Nós estamos em casa a qualquer hora do dia da noite, telefonam-nos, encontram-nos na rua, põem-nos problemas, e a gente ouve e procura resolver quando pode, não é? Exatamente. Mas também, se não podemos, também reencaminhamos, que é também outra função. E nesse panorama, qual é, isto é um assunto que se discute muito hoje, qual é o papel dos partidos e qual é o papel quando há movimentos de independentes? Os movimentos independentes são sempre salutares e é uma prova da vitalidade da sociedade civil. Mas temos que ser honestos e reconhecer que, efetivamente, quem tem estruturas funcionais são os partidos, não é? Que têm recursos que os independentes não têm, sobretudo quando se trata de uma fase inicial de mobilização. Passar mensagem, de mobilizar, de arregimentar pessoas, não é? E aí os partidos têm mais facilidade porque são organismos que estão fundados, têm estruturas, estão criados e têm mecanismos que os favorecem, que os ajudam. E pegando na experiência do Laurénio, até que ponto é que os partidos têm isto do tão falado interesse particular do partido, até que ponto é que os partidos têm ingerência mais direta ou menos direta na ação do autarca? Eu nunca notei, ao longo dos meus anos de autarca, e de falar para o caso específico da Horta e do Faial, o meu caso concreto, eu nunca senti que tentassem exercer sobre mim, o que também não é fácil, é verdade, qualquer tipo de controle ou pressão. Podem dar uma opinião. Mas o Laurénio, quando decide, olha para a bandeira do partido? Raramente. Tenho que ser honesto. No meu caso concreto, raramente. E quais são as vezes que olha? Sobretudo quando tenho que tomar uma posição que tem um cunho político muito forte, em que sei que essa medida ou essa atitude pode ter reflexos no partido. Mas há um limite entre o interesse dos fregueses e o interesse do partido. Quem é que prevalece? É o dos fregueses. No meu caso concreto, Isso é uma resposta esperada? Ou é mesmo assim? Não, é sério. Eu tenho provas disto. E quem me conhece e que convive comigo de perto sabe que é assim, não é? Eu até por vezes, talvez, junto do partido, sou um bocadinho incómodo, não é? Porque quando entendo que devo fazer um reparo, com lisura, com respeito
E sobretudo, se penso que tem razão, eu não me inibiria a fazer. E já fiz algumas coisas, mais direto ou menos diretamente, também às vezes de forma escrita, não é? E, portanto, eu nunca me senti condicionado. Reconheço que há uma estrutura partidária, eu, quando entendo que devo dar conhecimento ou pedir uma opinião, faço, mas, por regra, a gestão do dia-a-dia da Junta, não tenho nenhuma qualquer ligação ao partido para a gestão diária da Junta. A ligação neste sentido de ter que... De subjugação, digamos assim. Qual é, o Lourénio está numa posição em que, como acaba de dizer, não sabe ainda se continuará ou não como autarca, embora se calhar a tendência será para descansar. Sim. Neste momento é esse o meu estado de alma. Pois, mas o futuro a Deus pertence, não é? A Deus pertence e por vezes há circunstâncias Exato. que não nos obrigam, mas que nos fazem às vezes repensar de forma diferente. Claro, as coisas não são estáticas, não é? No meu caso não são, há pessoas que se fixam numa coisa e não saem daquelas balizas. Eu tenho alguma latitude para me poder... Tem algum jogo de corpo, quando é preciso. Mas qual é o maior desejo do Lourénio neste momento, partindo do princípio que estamos a pouco mais de meio mandato para cumprir, mas não queria que me dissesse um desejo intangível, uma coisa como a freguesia mais desenvolvida. Queria uma coisa concreta... Palpável. Exato, palpável. Aí está a expressão. E eu tenho a resposta pronta para lhe dar, sem nenhuma dificuldade. O meu principal ansejo neste momento, para além de continuar, é que a freguesia da Matriz seja uma freguesia desenvolvida, que tenha progresso, que os matricenses se sentam bem nela, que o seu nome seja projetado e respeitado, é um ponto. Mas como objetivo da autarca neste momento é ter uma sede própria para a Junta de Freguesia. Mas temos aqui uma excelente... Eu estou a gostar de estar aqui, uma excelente sede. Temos aqui um espaço, mas este espaço não reúne as condições ideais para a sede da Junta de Freguesia e eu passo a explicar. Mas é muito central, por exemplo. Sim, senhor. Desde 2001 que eu luto por uma sede da Junta de Freguesia. Nós, quando chegámos aqui, em 2017, havia um protocolo de cooperação, e bem, entre o atual existir da Junta com a Associação de Jovens do FEAL, não sei se o nome é bem este, mas... E eles tinham aqui a sua sede administrativa. E bem, eu também antes, quando tinha estado cá, antes da minha interrupção, por limite de mandato, também tinha tido cá a Secretaria da Cruz Vermelha Portuguesa. Mas os tempos mudam e hoje houve tempo em que o autarca de freguesia tinha um selo branco em casa e praticamente despachava e fazia tudo em casa. Hoje não é assim. E começámos a acumular coisas da Semana do Mar, coisas de participação em feiras agrícolas, em feiras do mundo rural, em várias coisas. E quando nós chegámos aqui, isto era, por assim dizer, um armazém, porque tinha ainda espólio das coisas da Cruz Vermelha Portuguesa, porque houve aí um processo muito mau na condução da extinção das antigas delegações a nível regional, e também tinha muitas coisas que eram um espólio da Associação de Jovens, e eles depois arranjaram instalações próprias, nós fomos melhorando, mas nós só conseguimos dar a estar de maior dignidade, para além da fase inicial em que a teve, construída no tempo do Sr. António Gonçalves, efetivamente um serviço administrativo e um serviço autárquico, já só a partir do ano passado. Foi quando começámos a arrumar a casa, e quando aquela atual Câmara Municipal nos disponibilizou aqui na retaguarda da Junta de Freguesia, aqui num região que tem aqui muito grande, em que tem vários departamentos, até ali um arquivo morto de construção, em que nos cedeu um espaço grande, em que nós conseguimos tirar daqui tudo aquilo que não era... Mas agora não está em condições para continuar? Continua a não ter espaços suficientes para ter todas as valências a funcionar, porque, como tudo isto funciona aqui como uma galeria. Ora, esta galeria tem muito pouco uso, porque estão lá embaixo os serviços administrativos, e esta galeria praticamente é usada para quê? Reuniões de junta, para receber uma pessoa, para dar uma entrevista, como é o caso, mas limita a funcionalidade porque tem uma área geográfica, uma área interessante, mas o facto de não ser contínuo, o espaço limita a funcionalidade. E já há uma solução na manga? Temos uma solução na manga. Qual é? Neste momento temos a trabalhar. Portanto, nós, no meu discurso do Dia da Freguesia, mas só concluindo, portanto, a Câmara cedeu-nos esse espaço, e nós, através de protocolos de cooperação com o Governo Regional, fizemos aqui uma série de melhoramentos e de manutenção do edifício e de equipamentos e tudo isso. Portanto, eu em 2021, no meu discurso do Dia da Freguesia, fui presidido por Sua Excelência o Presidente do Governo Regional, como todos os anos, fiz o choradinho da sede da Junta da Freguesia. Porque nós talvez somos a única Junta da Freguesia que não tem uma sede própria. Ou que não temos num espaço mais adequado para ter sede de junta.
E, portanto, nós fizemos uma choradinha, o Sr. Presidente ouviu, na sua intervenção, disse que achava que era justo, pela centralidade da Junta de Freguesia de Matriz, a ter a sua própria sede e que o Governo Regional se empenharia em ajudar naquilo que é possível. E está empenhado. Há figuras regionais para isto, que é os protocolos, os contratos ARAL, que prevêem a manutenção e a execução de juntas, e começou-se a pensar nesse processo, quando nessa altura, nesse ano, quem tinha a tutela do poder local ainda era a vice-presidência. Depois de que a última reforma regional que houve, quem passou a ter essa tutela foi o próprio Presidente do Governo. E o que até justificava, porque eu também tinha sido autarca e tinha uma experiência muito válida nisso. E, por surpresa minha, poucos meses depois de ele ter assumido essa pasta, recebo um telefonema do Sr. Diretor Regional da Cooperação com o Poder Local, que antes era o nosso Felense Madruga da Costa e agora é o Otávio Torres, que também foi Presidente de Junta, a dizer que tinha indicações da Presidência para saber o ponto da situação das questões da sede. E disse: as questões da sede, nós estamos numa estaca zero, porque já tivemos várias situações, que a Câmara anterior tivemos uma situação quase resolvida com o edifício do Grêmio Artista, que depois teve que ser vendido por questões internas deles, e eu quis saber, e eu disse: olha, nós não queremos fazer uma sede raiz, nós queremos comprar um edifício para adaptar. E ele disse: então isto torna tudo mais fácil e tal. Mais fácil relativamente, porque é preciso encontrar um espaço. Assim que se começou a falar em que a APADIF iria para a unidade de Ilha do Faial, Centro de Saúde, depois de lá daquele estar transitado para o hospital, nós falámos com a Câmara e vimos ali um espaço que podia ser útil para isso. O edifício em si é exíguo, é pequeno, porque tem uma funcionalidade administrativa melhor do que esta, porque tem muitos compartimentos todos ao mesmo nível, mas depois falta a tal área social e a área de arquivo e da rua. Mas é possível edificar no edifício. Então está encaminhado para aí. Neste momento temos já falado, houve uma reunião no início deste ano, com a presença do Presidente da Câmara, com o Diretor do Governo, da Cooperação do Governo Regional, e neste momento há a disponibilidade do Governo para fazer a cedência do edifício à Junta, sempre e uma vez que a PADIF saia dali de uma forma natural. Atenção. E neste momento já estamos a trabalhar no projeto. Muito bem. Laurent Tavares, a relação com a Câmara Municipal, que está aqui por cima de nós, neste momento, mudou com a mudança de cor política? Mudou em alguns aspectos. Eu não reconheço, nem vejo que haja nenhum favorecimento em relação à mudança de executivo. Agora, são pessoas com quem nós já tratávamos com mais frequência e convivíamos, não é? O que talvez torne o diálogo também um pouco mais fácil. Mas eu também tenho que dizer, e é bom da verdade, que nunca tive grandes problemas com os executivos socialistas. Eu sempre tratei das coisas separando perfeitamente as águas. Quando eles tinham razão, ou quando era para dizer que está bem, eu estava na primeira linha para fazer. Quando era para fazer reparos, ou para fazer alguma exigência que eu julgava que tinha razão para fazer, também não deixava de a fazer. E sempre tivemos um grande respeito institucional entre as partes. Muito bem.